Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, sou José Carlos Silva, sou escritor, sou português, vivo em Portugal e hoje, conforme o título do vídeo disse, vou reagir a um vídeo de um youtuber brasileiro porque merece que eu faça um comentário sobre aquilo que vi. Há dias eu publiquei no meu último vídeo de um assalto a que aqui o condomínio foi sujeito. Houve comentários que eu tive que ser eliminados porque eram pejorativos e este canal não existe com esse intuito, e aviso desde já que todos os comentários que sejam inapropriados e que sejam incentivo ao ódio, eu não respondo e elimino, porque eu não quero criar polémicas, porque o sentido deste canal não é esse. Mas contudo, houve um português, que eu não sei se é meu subscritor ou não, mas que viu o vídeo, fez um comentário, o porquê de eu tanto defender, que teve o cuidado de andar a ver vídeos meus, o porquê de eu tanto defender os brasileiros e ajudar na sua integração. Foi um dos comentários que eliminei. Contudo, ele foi ao meu Instagram e deixou-me uma mensagem dizendo exatamente, ou palavras parecidas, porque é que eu incentivava os brasileiros a vir para Portugal e porque é que lhes indicava o interior de Portugal, já que o interior de Portugal é sossegado, e porque é que eu protegia tanto a classe brasileira, se eu era brasileiro também. E disse-me, já agora convido o senhor a ver este vídeo, deixou-me um link de um vídeo, e manifeste-se também sobre o que é que achou desse mesmo vídeo e vai entender a minha revolta. Eu no dia que vi a mensagem não vi o vídeo por indisponibilidade de tempo, mas no dia seguinte pela manhã tive o cuidado de ir ver o vídeo para ver se era merecedor ou não de uma reação minha. Realmente, o vídeo que eu vi fez-me entender o porquê da revolta de muita gente em relação a muitos brasileiros, claro. E entendo a sua revolta, porque conforme no Brasil ou em qualquer país do mundo há muitos ignorantes, em Portugal também o existem. E ignorante eu digo isto porque são pessoas que se deixam consumir por conteúdos e tiram ilações precipitadas. Mas eu, referindo-me a esse vídeo que me fizeram chegar e no qual eu dei o título a este vídeo, é para isso que eu aqui vim. O título do vídeo é Portugal vai deixar de existir. O youtuber que faz esse vídeo chama-se Ryan Santos. Eu não sei se é assim que se pronuncia, ou Ryan Santos, R-A-I-A-M Santos. É Ryan Santos. E o título do vídeo, como eu disse, é Portugal vai deixar de existir. Vocês podem ir procurar, fazer uma busca e já agora também depois fazer o comentário sobre aquilo que eu vou dizer, se está certo ou se está errado. E ele inicia o vídeo dizendo que estava em Barcelona e que constatou que o idioma que se utilizava antigamente em Barcelona, o dialeto que se utilizava em Barcelona, Barcelona, para quem não sabe, pertence à região da Catalunha. A região da Catalunha tem como capital Barcelona e esse dialeto era um dialeto que era muito usado na Catalunha. É um dialeto muito antigo, desde as suas origens. Ainda se calhar Espanha não era país e já se usava esse dialeto naquela região, porque esse dialeto é de origem naquela região, precisamente. Mas como todos nós sabemos, em Espanha fala-se o espanhol, independentemente da região que existe. Ele diz que esse dialecto que está em fase de desaparecimento, já ninguém utiliza essa linguagem, porque os youtubers, os canais informativos de televisão, porque ele até usa termos porcos, que a Catalunha começou a ser invadida pelos norte-asiáticos, por norte-africanos, por muçulmanos, por diversas nacionalidades,
e que os catalães, entre eles, deixaram de fornicar, e então deixaram de ter filhos originários da terra. Até só aí vê-se a sua própria ignorância e a sua própria estupidez, porque a Catalunha, sim, tem muito imigrante proveniente do Norte de África, mas a grande maioria são ascendentes de catalãos, de espanhóis. E só daí mostra a sua ignorância. E depois diz que desapareceu também porque as pessoas deixaram de comunicar porque falava-se mais a língua de outros países do que propriamente o dialeto deles ou propriamente o espanhol. Pura ignorância. Eu conheço muito bem Barcelona. As vezes que estive em Barcelona foi em espanhol que comuniquei. Aliás, não há outra forma de comunicar com os espanhóis na sua própria terra, porque eles não têm a grande abertura que têm, por exemplo, cá em Portugal, de tentarmos entender ou falar a língua das pessoas que nos visitam. Lá raramente eles dão esse trabalho. Não é uma crítica, atenção. Eles é que estão corretos. Porque eu muitas das vezes vou ao Algarve, dirijo-me a um restaurante e sou atendido por um português em inglês. E eu digo logo, olha, eu sou português, não precisa falar comigo em inglês. Ah, sim, desculpe, pensei que fosse imigrante, pensei que fosse turista. E eu sou turista dentro do meu próprio país. Mas pronto, eu considero isso ignorância. Mas continuando o vídeo desse Ryan Santos, ele, quando se refere do porquê de ter deixado de existir, ele disse: isto faz-me lembrar um pouco aquele país que dizem que é pai ou mãe do Brasil, mas com uma arrogância e com uma ironia com que ele diz isso, a referir-se a Portugal. Eles também falam uma língua que também tem tendência a desaparecer, que é o português europeu. E ele é tão ignorante porque não há português europeu, porque é o português que se fala com o, digamos que é a pronúncia que se pratica cá em Portugal. Há o português do Brasil, que é pronunciado de forma diferente. E assim sucessivamente, por cada país que já pertenceu ao Estado português e que falam português, que é Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Macau, uma diversidade de países que não interessa para aqui agora e que falam português, mas cada um tem o seu sotaque e como também tem a sua pronúncia. O português nunca vai deixar de existir, porque o português é um só, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele diz barbaridades acerca de Portugal e dos portugueses e da língua portuguesa, porque diz que em Portugal que só se consome música brasileira de manhã à noite nas rádios, que não passa outra coisa, que só vimos novelas e programas brasileiros, que só ouvimos e escutamos youtubers brasileiros e que a juventude até cerca de 15 anos já toda fala o português do Brasil. Eu só por aí dá para perceber a ignorância e a estupidez e a limitação dessa pessoa. Por uma razão muito simples. Portugal fala-se português. Tem muita gente a pronunciar-se em português do Brasil porque são imigrantes que cá temos. E tem muita criança portuguesa, sim, por brincadeira e até em diálogos com os amigos, por causa de partilharem conteúdos que absorvem nos youtubers e por influência mesmo desses youtubers que falam por brincadeira o tal sotaque brasileiro, o português do Brasil. Ele diz que, inclusive, depois vê-se em comentários pessoas a dizer que já estão cá há 6 meses, que já estão cá há 6 anos, que já estão cá e que ficam realmente admirados que em Portugal pouca gente já fala português, a não ser os idosos, os mais jovens, que já toda a gente, tanto na escola como na via pública, que falam português do Brasil. E eu achei isso tão aberrante, tanta falta de informação, tanta mentira, até mesmo para aqueles que se manifestam que cá estão, porque eu sou português e vivo em Portugal. E conheço Portugal de norte a sul, porque eu percorro muito o país.
Fala-se português em todo o canto de Portugal. A juventude fala português e, como disse, alguns por brincadeira falam o português do Brasil, mas na escola é português que falam, português europeu, é o português que cá se pratica e assim sucessivamente. Eu propriamente, quando criança, também por influência das novelas brasileiras, eu com os meus amigos também falávamos ei cara, ei galera e tal, mas era tudo uma questão de brincadeira, porque eu ainda hoje falo português de Portugal e nunca me deixei influenciar pelo português do Brasil. E mesmo as vezes que eu fui ao Brasil, falava português de Portugal, que é assim que eu gosto de me expressar com mais facilidade e me sinto bem, como o brasileiro fala o português do Brasil em Portugal, porque é assim que se gosta de se expressar e porque é assim que se sente bem. E temos que respeitar por isso. E depois vêm com as barbaridades de que Portugal vai ser colonizado pelo Brasil, depois vêm comentários a dizer que Portugal já foi colonizado pelo Brasil, porque não só na língua, mas nas pessoas que cá estão, que a maioria dos que cá estão cá em Portugal, tirando os velhos, é assim que eles se referem aos mais velhos, tirando os velhos, já é tudo brasileiro, como se a juventude portuguesa toda tivesse desaparecida, porque ele no vídeo também diz que o português, uma das justificações que ele dá que o português que vai desaparecer é que além dos programas e só absorvermos cultura brasileira, e Portugal é tão rico em cultura, os músicos portugueses que nenhum tem sucesso porque os portugueses são uma minoria, somos tão poucos que eles não sobreviveriam com a música, e nós temos músicos com muito sucesso pelo mundo fora, músicos bem abastados e que ganharam muito dinheiro na música porque são conhecidos internacionalmente e mesmo dentro de Portugal têm muito mercado. Depois refere-se aos youtubers portugueses que a rir-se, que ninguém os segue, porque eles falam um português bababá, como se alguém gostasse da pronúncia de Portugal, e os próprios portugueses que não os seguiam, que só seguiam youtubers brasileiros, e que isso também o tornou de forma a que o português acabasse por desaparecer. Que a previsão dele mais otimista é que em 30 anos o português de Portugal desaparecia, porque os velhos morriam, e então ficava o português do Brasil como língua oficial de Portugal. Eu achei aquilo tão ignorante que faltam palavras. E revoltou-me ver o vídeo. Porque outra das justificativas que ele dava era que a juventude portuguesa que se formava, e quando se formava, todos imigravam para o estrangeiro. E depois fornicavam lá, tinham filhos lá, e os filhos nasciam a falar a língua do país onde nasceram. E a língua portuguesa desaparecia. E ele só mostrou ignorância, e o quanto é ignorante, porque não conhece mesmo a cultura portuguesa. O povo português, posso descrevê-lo num curto espaço de tempo, é bastante patriota e bastante nacionalista. 90% dos imigrantes que partem, em casa deles, como regra, fala-se o português, independentemente se nascem noutro país ou não, eles querem que o português prevaleça dentro das quatro portas, vêm cá com regularidade, porque a grande maioria dos portugueses que imigram para países europeus e que constantemente estão cá em Portugal. Vêm cá em Portugal com muita regularidade, passar fins de semana, e as férias aproveitam e vêm para junto da família, junto dos amigos, e estão cá. Inclusive, eu tenho um sobrinho que foi para a Suíça, casou cá em Portugal, mas já estava imigrado lá. Os 2 filhos que tem nasceram na Suíça e eles falam português corretíssimo, como se nunca cá tivessem nascido e nunca cá tivessem saído. Porque, embora os filhos frequentem a escola na Suíça, que é obrigatório, claro, ele fez questão com que os filhos falassem português,
Por isso, em casa fala-se português. E eles, quando cá vêm e estamos juntos, eles falam português como uma criança qualquer. Não perderam essas suas raízes. E isso acontece com 90% dos imigrantes que partem e que vão para outros países. E isso só demonstrou a ignorância dele. E depois, quando diz que os youtubers portugueses que são muito fraquinhos e que ninguém nos vai seguir, eu vou-lhe dar um pequeno exemplo, que também é de uma ignorância. Nós temos youtubers portugueses que têm 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões de seguidores, é verdade, porque eles produzem conteúdo interessante, que não é só seguido por portugueses e por estrangeiros de países que falam português, porque os entendem. Como eu tenho um pequeno canal e sou seguido por muita gente que está no Brasil, por muita gente que está em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal também, porque muitos dos comentários que me fazem chegar é de portugueses. E ele refere-se aos youtubers portugueses como sendo pequeninos, que nunca vão ser considerados youtubers porque nunca vão sobreviver à conta do YouTube como ele sobrevive. É realidade que há muitos youtubers brasileiros, o país também é imenso, é enorme, e temos que ter consciência que a nível de redes sociais os brasileiros exploram mais essa área do que nós portugueses. O português é mais reservado, não gosta muito de expor a sua vida nas redes sociais, enquanto o brasileiro tem mais essa vontade. Faz parte da cultura, não é uma crítica, atenção. E eu quero recordar esse indivíduo, esse Ryan Santos, que o Cristiano Ronaldo é português. E a pessoa mais seguida nas redes sociais no mundo inteiro e a pessoa que mais dinheiro ganha nas redes sociais é precisamente o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo fala o português de Portugal, não fala o português do Brasil, nem fala o português, nem fala em inglês, atenção, fala o português de Portugal. Embora o Cristiano Ronaldo saiba falar diversas línguas devido à profissão dele. E toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo, com certeza. Depois vem-se a referir do desaparecimento de Portugal. Do desaparecimento de Portugal, porque como a juventude toda imigra, os idosos têm tendência a desaparecer e quem vai ficar cá é a classe imigrante, que é predominada a classe brasileira, claro. E ele tem nisso mostra a sua ignorância e intitula o povo de português como ignorante. E eu só queria lembrar esse Ryan Santos, que ele não merece assim tanto tempo de antena, mas eu estou a dá-lo. Que cá em Portugal é obrigatório estudar até aos 18 anos e nem toda a gente, a maioria dos jovens tira um curso superior, sim, mas nem toda a gente o tira. A maioria dos jovens que tiram a formação superior, que tiram um curso, não imigra, fica cá, agarra as oportunidades cá e fica para o país de origem. Há uma percentagem de imigrantes, de jovens formados, sim, que imigra. Mas esse fenómeno acontece em todo o país. A percentagem não é assim muito elevada. E a maioria dos que não tiram curso superior também alguma parte imigra, mas outra fica cá. É como o Brasil. O Brasil neste momento tem um fenómeno de imigração, a grande maioria das pessoas querem sair. E nós, nos últimos 10 anos, entraram cá em Portugal cerca de 750 mil imigrantes provenientes do Brasil, segundo algumas estatísticas. E o que é 750 mil imigrantes comparado com os 220 e tal milhões de pessoas que existem no Brasil? É uma gota no oceano. Em Portugal é a mesma coisa, comparativamente, é a mesma coisa, ou se calhar ainda menor. Porque há mais brasileiros a emigrar do que portugueses a emigrar. Nós sempre emigramos, nós também somos uns países pioneiros a emigrar e a história mostra isso, mas dizer ou achar que Portugal que vai desaparecer é que é uma barbaridade.
Portugal, eu vou lembrar esse senhor que Portugal foi fundado em 1143. De 1143 até à data temos 880 anos de existência, estamos a 20 anos de fazer 900 anos de existência, temos 880 anos de história. E ele, quando se refere a Portugal, aquele país minúsculo, pequenininho, como se nada fosse neste mundo, Portugal, por um período de uma década, por um período da história, foi a maior potência mundial. Foi a primeira grande potência, o primeiro grande império global da história. E ele esquece disso. E ele esquece que Portugal, quando ele faz a ironia de que é pai ou mãe, ele tem que se lembrar, por muito que a gente goste ou não goste, Portugal tem uma forte participação na existência do Brasil. Quando nós chegámos ao Brasil, não era Brasil que se chamava, eram pequenos, já estava povoado. Nós, quando dizíamos que descobrimos, é aquilo que aprendemos na história, e a história é universal, é aquilo que se aprende em qualquer país do mundo em que existe a era dos descobrimentos, que por coincidência é esse país minúsculo que iniciou a era dos descobrimentos, e depois outros países foram atrás, como Espanha, França, Inglaterra, Holanda e outros, que se tornaram potências também porque seguiram os passos dos portugueses na descoberta de outras terras além mar. Foram os portugueses que descobriram que a Terra aqui era redonda, porque até ali achava-se que a Terra era plana e que no fundo do mar, que nunca lá chegou, que a água caía e acabava o mundo, e era assim que as coisas eram ensinadas. Embora já houvesse alguns filósofos gregos que achavam que a Terra que deveria ser redonda, e os portugueses vieram a comprovar isso na realidade. Foram os portugueses que fizeram que a ligação dos mares, que as marés tinham uma ligação com a Lua. Fomos nós que criámos os primeiros mapas de rotas marítimas e que ainda hoje é seguido por tudo que é marinheiro. O que quer-se dizer que nós merecemos um pouco mais de respeito, um pouco mais digamos, não serem tão subjugados como somos. Devíamos ser mais respeitados, porque ele também se esquece que se calhar as origens dele é proveniente de portugueses, porque segundo dados do próprio Brasil, prevê-se que 74% da população seja descendência portuguesa e que a outra restante que seja descendência de indígenas, como também de alemães, italianos, de holandeses, de outros países que depois tenham imigrado, de outros povos que tenham imigrado também para o Brasil. O que quer-se dizer que se calhar estou aqui a falar com vocês e se Portugal nunca tivesse existido, se calhar nenhum daqueles que me está a escutar existiria também. O Brasil não existia com certeza, porque não era outro povo que se calhar iria se lembrar de dar o nome Brasil. Se calhar dava um outro nome. Eu, por exemplo, posso dar o exemplo que a Espanha colonizou os restantes países da América do Sul e nunca deixou, não criou um país só. Ele sempre quis dividir os países, as terras descobertas, sempre quis dividir por diversos países para eles não terem a força de enfrentarem as tropas espanholas. Ele enfraquecia-os ao limitar o seu terreno. Nós podemos ter feito o mesmo. Realmente, nós, ao descobrir o Brasil, podemos ter dividido aquilo, fragmentar aquilo em diversos países e não o fizemos. Mantemos as fronteiras, fomos fazendo crescer as fronteiras para o interior e tornámos-los hoje, e digo isto com orgulho, no belo país que é o Brasil. Num país enorme, num país que merece todo o respeito e admiração
e num país que tem uma beleza natural incrível e tem uma cultura muito rica, que muito dessa cultura é também de descendência portuguesa. Não nos podemos esquecer que o Carnaval chegou ao Brasil proveniente dos portugueses, não nos podemos esquecer que as festas são-joaninas vieram da cultura portuguesa e assim sucessivamente. Até a nível de construções, há muitas zonas do Brasil que têm uma arquitetura exatamente igual à de muitas cidades em Portugal. E isso só demonstra a influência que Portugal teve na cultura brasileira. Ele termina o vídeo de uma forma gozona, em que não sei se estou a ser muito duro com os portugueses, se estou a ser agressivo. Deixem aí o vosso comentário, partilhem se estão de acordo comigo, se não estão. E eu vejo comentários realmente de brasileiros a dizer que Portugal vai se tornar a 27º Estado do Brasil, Portugal já está colonizado pelo Brasil, porque não só na língua, mas na população, porque a maioria da população já é brasileira, Portugal já é nosso. E é isto que este tipo de vídeos provoca, porque um português que vê esse tipo de vídeos não vai gostar. Aquilo que eu faço nos meus vídeos, tentar unificar, tentar familiarizar o povo brasileiro e o povo português, e fazer com que eles tenham uma boa relação com os portugueses e os portugueses com os brasileiros, porque eu recordo-me bem que nos anos 70 o povo português tinha um carinho muito especial pelo Brasil e pelo brasileiro, e as coisas com a história foi mudando um pouco devido a ignorantes como esse. E como cá em Portugal também temos muitos ignorantes, muitos confundem um brasileiro ou meia dúzia de brasileiros que criam este tipo de conteúdos, achando que o povo brasileiro é todo assim, e não é. Como também vejo youtubers brasileiros a descrever Portugal e os portugueses como sendo agressivos e duros, porque há meia dúzia que assim o são. E nós não podemos dar a identidade de um país ou de um povo por causa de meia dúzia de ignorantes. Eu não posso criticar nesse sentido. E aquilo que eu vos quero dizer, meus amigos, é o seguinte: quando vierem para Portugal, e eu sei que a maioria cria canais de YouTube, e eu sou seguidor de muito deles, como também sigo muitos youtubers portugueses, eu aprendo com todos, e a minha humildade permite-me ter a mente aberta e aprendo com todos, porque a arrogância fecha uma porta da sabedoria, do conhecimento, a humildade abre. E eu estou aberto sempre a conhecer novas coisas, e isso faz-me crescer. Tenham cuidado da forma como expõem a vossa vida no dia-a-dia sem ferir suscetibilidades. Porque eu vejo youtubers que vivem cá e criticam o país, mas não se vão embora. Eu sei que eles fazem aquela crítica e fazem aqueles vídeos para criar protagonismo, para terem likes, para terem subscritores, porque muita gente está à espera disso para os seguir, e eles sabem disso. Como também temos aquele imigrante que chega, não se adapta ao país por algum motivo, ou porque teve saudades da família, ou porque teve saudades dos amigos, ou porque teve saudade do próprio país, ou não se adaptou ao clima, ou não teve as oportunidades que esperava, e partem. Depois fazem conteúdos em que, em vez de justificar o seu fracasso, porque eu considero isso, não atacam o país como culpado da não sucesso deles. Eu posso dizer que conheço portugueses que também tentaram a imigração e que regressaram. Regressaram, e eu muitas das vezes, como eram pessoas amigas, pessoas das minhas relações, eu perguntava: olha, mas porquê é que tu regressaste? Não estavas lá bem? E eles diziam: ó Zé Carlos, não me adaptei ao país. Não me adaptei ao clima, para aqueles que iam para o norte da Europa, que é muito mais frio. Não me adaptei ao clima, ou então dizia: pá, tive saudades da família, tive saudades dos amigos, tive saudades de casa. Ou então diziam: pá, não tive as oportunidades que estava à espera. Para isso, voltei para o meu país e vou tentar ter essas mesmas oportunidades que tive lá, aqui.
E eu achava compreensível, mas nunca ouvi nenhum a criticar o país que os acolheu. E eu aqui vejo exatamente o contrário. Qualquer brasileiro, ou 95% dos youtubers brasileiros que regressaram ao Brasil, vão criticar o país e culpar o país. E depois vão acusar o português xenófobo, o português racista, o português preconceituoso, o português de arrogante, grosso, que não sabe brincar, sempre trombudo. E eu rio-me a ouvir essas coisas todas porque é tudo uma barbaridade. E depois, quem não conhece, acredita, porque essas pessoas estiveram cá, mas quem vê nunca teve. Então não pode ver com os seus próprios olhos. E o que é que acontece? Acontece que depois começa a haver aqueles comentários que não são nada agradáveis. E eu posso dizer que o português não é preconceituoso, que não é xenófobo, que não é racista, que não é grosso, que não é antipático e que gosta muito de brincar. Nós também somos um povo latino, atenção. O português gosta muito de zoar, também brincadeira, só que tem o seu período. Não vou estar a brincar por tudo e por nada. O brasileiro é diferente, a cultura dele é diferente, eu respeito, por tudo e por nada brinco. Eu recordo-me, uma das primeiras vezes que cheguei ao Brasil, um fulano estava-me a ouvir falar, eu estava com um grupo de amigos e nesse grupo de amigos estavam alguns brasileiros também. E houve um fulano, um senhor que se virou, um senhor da minha idade, virou-se para mim e disse: "Ei cara, você é portuga." E eu disse: "Nota-se." E ele disse: "Então não se nota, o sotaque, o português europeu." E eu disse: "E você é Zuca." Eu não é brincadeira, porque eles chamam-me Portuga e chamam-lhe de Zuca. "E você é Zuca." E ele: "Claro, eu estou na minha terra." E eu disse: "Pois, eu notei pelo português do Brasil." E disse: "Pois é a sua terra." E eu vim cá conhecer, visitar e também vim cá deixar dinheiro para a vossa economia crescer. Eu não é brincadeira também. E vira-se assim uma menina que estava lá também. E veio trazer o nosso ouro, que é a tal história do ouro que muitos zoam com os portugueses. Eu vejo isso de forma positiva, vejo isso como brincadeira, porque a primeira história que eu ouvi foi precisamente no Brasil, mas a maioria dos portugueses não aceita muito isso, porque isto foi há 500 anos atrás e nenhum tem ouro proveniente do Brasil, nem está à espera de ter ouro para poder devolver. Então uma miúda vira-se para mim e disse assim: "Mas o que é que veio cá fazer? Veio trazer nosso ouro?" E eu gozei, aproveitei a oportunidade e zoei também. E eu disse: "Vim, só que eu cheguei ao Porto, as malas de ouro que eu trazia foram-me roubadas. Fui logo assaltado mal saí do avião." Gozei, porque toda a gente sabe, e não é por ironia que eu digo isso, até com muita tristeza, o Brasil é um país que é conhecido mundialmente por causa da alta criminalidade e por causa do alto número de assaltos. E há anedotas que eu já ouvi por o mundo fora, que foram visitar Espanha, foram visitar Inglaterra, foram visitar tal, e agora estou a sobrevoar o Brasil. E as pessoas perguntam: "Como é que tu sabes que estás a sobrevoar o Brasil?" Porque eu mal pus o braço fora, fiquei logo sem o relógio. E isto são brincadeiras que se faz, infelizmente, é a realidade do Brasil atual. Porque aquilo que eu sei nos anos 70, e é-me relatado por brasileiros e por portugueses que lá estão, há imensos anos, é que o Brasil nos anos 70 era exatamente igual ao que Portugal é neste momento. As pessoas andavam na rua com liberdade, sem medos, sem receios, e aquilo que alguns amigos brasileiros me partilham ainda hoje, que vivem no Brasil, é que quando saem de casa para trabalhar, saem com uma incerteza, é que não sabem se vão regressar, se não vai ser assassinado por caminho ou se não vai ser assaltado por caminho. É uma triste realidade, mas é uma realidade que é muito partilhada por muita gente comigo. Existe muita zona do país que é muito segura, é verdade, existem estados que são seguros, mas os grandes centros, as grandes cidades são todas problemáticas e, segundo me dizem, a criminalidade está a crescer a olhos vistos diariamente devido às políticas que neste momento está inserido no Brasil. E eu digo isso com tristeza porque é um país que eu amo, é um país que eu gosto e eu considero o Brasil um país irmão e o seu povo um irmão, mas gostava que o brasileiro olhasse para Portugal e visse isso da mesma forma. Não me considero o pai ou a mãe do Brasil, porque eles já existiam quando lá chegamos.
não como país, mas como terra já lá estava. Por isso é que eu digo, e ele é conhecido cá em Portugal como país irmão e como um povo irmão. E é assim que nós nos devemos olhar mutuamente e com respeito, porque o Brasil também tem a sua história e também é respeitada. E antes do Brasil ser independente, tem a sua história que está ligada a Portugal. E pronto, nós cá comemoramos também o Dia do Brasil, que foi o dia da independência do Brasil, e só demonstra o respeito que Portugal tem com o Brasil. E criamos eventos para brasileiros, para eles poderem comemorar os seus dias. Vimos muito artista brasileiro a vir a Portugal e ser acarinhado pelo povo, por isso é que não há cantor nenhum brasileiro que não se identifique com Portugal e adoram bicar porque são respeitados e idolatrados. E entristece-me ver este género de youtubers incendiários que só tentam criar instabilidade e que só prejudica precisamente os seus conterrâneos que aqui estão e aqueles que para cá querem vir. Porque aquele português ignorante que vê esses vídeos depois vai descarregar o ódio em cima de quem cá está. Vai para a tua terra, vocês não fazem cá falta nenhuma, acham-se mais do que nós, acham-se mais inteligentes que nós, e isso eu reprovo, mas compreendo porque se fosse ao contrário, eu fazer um vídeo aqui a arrasar o Brasil do pior, com certeza eu iria ser criticado e iriam jorrar ódio para cima de mim. Mas eu não faço porque não sou ignorante. Eu respeito todos os países, todas as nacionalidades, independentemente das suas origens. Eu respeito porque nós devemos todos ser respeitados. Nós vivemos num mundo global. A globalização cada vez faz-se mais sentir. Nós somos cidadãos do mundo, somos todos filhos do mesmo Deus e em vez de criarmos guerras entre nós, devemos confraternizar entre nós e unirmos cada vez mais. E só assim é que vamos ter paz no mundo. Olha, não vos vou mais maçar com este vídeo. Eu já tornei este vídeo longo e não o queria. Só quis partilhar um pouco de vocês. Vocês façam o vosso comentário, posso estar errado na análise que faço e peço desculpa nisso e desejo-vos um ótimo domingo. Aproveitem o domingo, recarreguem baterias porque vem mais uma semana de trabalho, é uma semana dura e devemos estar preparados para enfrentar e cá estaremos num próximo vídeo. Bem-aja a todos.